Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui sempre de domingo a domingo, trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para mim e para você. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo lhe trouxe para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos transforma, nos torna pessoas melhores. E não existe nada melhor do que viver aquilo que Deus realmente deseja para cada um de nós. Nunca esqueça, a sua vida é o seu chamado. Então viva a sua vida da melhor forma possível. Amém? Agrade o coração de Deus. Então é uma alegria ter vocês aqui junto comigo. Vamos juntos começar esse dia que o Senhor fez, esse dia que o Senhor preparou, porque será um dia extraordinário, porque tudo que Deus faz é bom. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Emilene, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Vamos chegando. Já vai clicando aí no botãozinho do joinha, né? Do like. Já vai, quem é novo no canal, está chegando agora, se inscreva. Deus tem uma palavra para você. Fique com a gente até o final. Se inscreva no canal. Amém? Bom dia, Glauber. Bom te ver por aqui, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Vamos juntos. Que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém. Amém, Zaguete. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Todos estão me ouvindo bem? O som tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Amém. Queridos, vamos começar a nossa live de hoje. Eu quero trazer uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração essa semana, que eu tenho certeza vai ser uma palavra de fé, de esperança, mas também de direcionamento, né? A palavra de Deus, ela sempre nos direciona. A palavra de Deus sempre nos direciona a viver aquilo que Deus tem para nós, como propósito, como vida. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus, uma reflexão de Deus para a nossa vida. Amém? A verdade é o seguinte, como dizem, né, a verdade nua e crua. A nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma batalha. A nossa vida é uma luta diária em algumas áreas da nossa vida. E o segredo é como enfrentar isso, como administrar isso, né? Eu sempre falo e sempre costumo dizer que não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Todos nós, no mundo inteiro, pessoas no mundo inteiro têm problema. A questão é como enfrentamos isso, como lidamos com isso, como administramos isso. E a palavra de Deus, ela sempre nos ensina, nos direciona a como administrar o nosso chamado, que é a nossa própria vida. Agora, não basta a gente saber só que estamos em guerra. Não basta a gente saber que estamos em batalha diária. Precisamos saber qual é a nossa verdadeira luta. Qual é
a nossa verdadeira batalha. Bom dia, Rose, bom dia, Marta, sejam bem-vindas. E hoje é a nossa live com esse tema, qual é a minha verdadeira luta? É interessante que Paulo, no final da sua jornada, no final da sua vida, ele faz uma declaração fantástica, ele diz, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, ou seja, o meu chamado, e apesar das lutas, das dificuldades, das perseguições, eu guardei a minha fé. Essa foi a frase de Paulo. Agora, vale observar o início dessa frase, o início dessa palavra de Paulo. Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Isso significa que existe um mau combate. A questão é a seguinte, qual é a sua verdadeira luta? Qual é o seu verdadeiro combate? Será que você não está perdendo tempo lutando combates que não são seus? Será que você está perdendo tempo lutando batalhas que não são suas? Será que você não está perdendo tempo entrando em batalhas que não vai acrescentar nada na sua vida? Não vai te fazer uma pessoa melhor, não vai te amadurecer, não vai transformar a sua vida? Porque Paulo deixou claro, eu combati o bom combate. Eu lutei o que precisava lutar, eu combati a boa milícia. Então a pergunta é, qual é a minha verdadeira luta? Qual é o meu bom combate? Estou lutando contra o quê? Estou lutando contra quem? Não basta simplesmente lutar. Não basta simplesmente enfrentar. Você precisa saber o quê? Você precisa saber qual é a sua verdadeira luta. E hoje essa live, de uma forma muito clara, objetiva e baseada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, vamos responder essa pergunta. Qual é a minha verdadeira luta? Entenda uma coisa, queridos, a nossa guerra, ela é invisível. A nossa luta, a nossa guerra não é visível. Por mais que aconteçam coisas externas, mas a nossa guerra, ela é invisível. Sabe por quê? Porque ela acontece aqui, ó. Qual é a minha verdadeira luta? Na mente. Quando você perde uma guerra, você perdeu aqui primeiro. Quando você vence uma guerra, você venceu aqui primeiro. A nossa verdadeira batalha é a batalha da mente. E é sobre isso que o Espírito Santo me incomodou nessa semana para trazer nessa live de hoje. A guerra invisível da mente. E só em Deus podemos vencê-la. E essa batalha, queridos, é diária. É todos os dias. Todos os dias. Bom dia, Andressa. Seja bem-vinda, querida. Renata, Marta, sejam bem-vindas. Carta de Paulo aos Romanos, aquele mesmo que disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o que ele diz, é um versículo muito conhecido de todos nós. Mas como eu sempre digo, uma coisa é você conhecer o versículo, outra coisa é você viver o versículo. São duas coisas completamente diferentes. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim, não se amoldem, não sejam como o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Queridos, por que Paulo está dizendo isso? Porque só existe uma forma de eu e você vivermos a vontade de Deus. Só existe uma forma de andarmos no centro da vontade de Deus. E ele continua, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Eu gosto desse para quê. O para quê, ele é a consequência daquilo que foi dito anteriormente. Quando você renova a sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, viver
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traduzindo, é o seguinte: se você não está experimentando e vivendo a vontade de Deus, é porque você ainda não tem a sua mente renovada. É simples assim. Porque a batalha é aqui. Então eu vou repetir esse versículo e preste bem atenção nas entrelinhas desse versículo. Não se amoldem ao padrão, não sejam como o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação diária da sua mente. Para quê? Qual é a consequência disso? Para que sejam capazes, para que possam, para que realizem, para que experimentem, para que vivem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu vivo essa vontade? Renovando a minha mente todos os dias. Por isso estamos em guerra. Por isso que a maior batalha é na nossa mente. Sabe por quê? Porque Satanás sabe desse versículo. Satanás sabe que se você tiver uma mente renovada diariamente, você estará vivendo no centro da vontade de Deus. Você estará experimentando essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Por isso que o inimigo das nossas almas tenta escravizar a nossa mente, criar uma fortaleza na nossa mente. Esse mesmo Paulo que escreveu essa carta aos Romanos, ele também vai dizer aqui em Romanos, que o inimigo das nossas almas, Satanás, fica jogando dardos inflamados, são pensamentos contrários, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos de tristeza, pensamentos de inferioridade na nossa mente. Paulo vai chamar isso de dardos inflamados. Queridos, essa luta mental, ela é diária. Diária. Então, como eu entendo isso e como eu enfrento essa batalha diária na minha mente? Eu quero compartilhar algumas questões práticas de entendimento para você entender qual é a sua verdadeira luta. Primeira coisa que eu quero compartilhar: a verdadeira batalha, a verdadeira luta acontece na nossa mente. Grave isso. Não é luta contra o seu vizinho, contra o seu marido, esposa, contra filho, contra namorado, contra namorada, contra cliente, contra uma pessoa que falou mal de você, contra os seus críticos, contra a doença. Não. A sua verdadeira batalha acontece aqui. Na sua mente, na minha mente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: porque embora estamos andando na carne, não militamos segundo a carne. Nossa luta não é segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Fortalezas mentais, padrões mentais. Paulo, eu gosto muito, eu sou fã de Paulo, quem me conhece sabe disso. Claro, Deus acima de todas as coisas, mas o ministério de Paulo foi um ministério extraordinário. O que esse homem viveu, sabe por que a Bíblia chegou até você e até a mim? Por causa de Paulo. Paulo militou o combate dos gentios, daqueles que não eram judeus. Deus o levantou para isso, senão o evangelho ia ficar só entre os judeus. Então, Paulão da massa, tinha que ser o Glauber mesmo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é embora andamos na carne? Paulo está dizendo o seguinte, olha, embora temos os nossos desejos,
embora temos as nossas vontades, embora estamos vivos, estamos vivendo neste mundo, a nossa luta, a nossa milícia não são na carne, mas as nossas ferramentas de batalha, elas são poderosas em Deus para destruir os padrões mentais, ou seja, as fortalezas. É isso que Paulo está dizendo. Queridos, a guerra, ela é real, mas ela não é visível. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, isso é muito importante. Quando essa chave vira na sua mente, as lutas ficam mais tranquilas. Bom dia, Ruth, Dona Heloísa, sejam bem-vindas. Entenda, a guerra, ela é real. Existem as batalhas, mas elas não são visíveis. É uma batalha travada dentro da mente. Sabe, onde o inimigo tenta construir fortalezas de pensamentos, crenças falsas, coisas que nos afastam da verdade de Deus. Por isso que Cristo vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhece a Cristo, Ele te livra dos padrões mentais nocivos, crenças falsas, pensamentos errados. Queridos, a mente é um campo de batalha. É um campo de batalha entre a fé e a dúvida, entre a verdade e a mentira. Grave isso. A nossa mente luta. Existe uma luta intensa na nossa mente entre a fé e a dúvida, entre a mentira e a verdade, todos os dias. Por isso, queridos, ore pedindo a Deus discernimento espiritual. Ore pedindo a Deus para identificar quais são os pensamentos que não vêm dele. Queridos, não tem como a gente impedir que o pensamento chegue. Às vezes eu estou aqui, estou trabalhando, estou escrevendo, de repente vem um pensamento nocivo na minha mente. Aí eu paro o que eu estou fazendo, eu vou orar a Deus, eu vou ler a palavra. É normal. Queridos, eu vou falar por mim. Eu sou atacado todos os dias, mentalmente. Sabe por quê? Porque eu me exponho muito. É normal, é o meu chamado. Eu estou fazendo live todo dia. Vocês lembram quando a nossa live era uma live mais aberta? Entravam aqueles satanistas, entravam aqueles caras querendo perturbar. É normal. E eu sei que eu terei lutas até o último suspiro da minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu estou em paz, porque a minha luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. A minha guerra, ela é invisível. Ela é real, mas ela é invisível. Então eu oro sempre a Deus pedindo discernimento espiritual para identificar os pensamentos que não vêm dele. Faça isso, ore a Deus, falando, Deus, me dê visão espiritual, me dê discernimento espiritual. E declare, queridos, a sua boca, a sua língua, como a minha, ela é poderosa. E uma das coisas para você vencer a batalha da mente é conversar com a sua mente. Você conversa com a sua mente? Eu converso com a minha mente. Eu declaro coisas para ela todo dia. E uma das coisas que eu declaro para a minha mente está no Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Eu falo isso para a minha mente todo dia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ou do que terei medo? Quando você fala, você se escuta. E quando você declara, quando você fala, você vai transformando os padrões mentais da sua mente. Por isso que eu sempre digo, você é o seu maior profeta. Declare as bênçãos do Senhor na sua vida. Ontem eu dei aula para o curso de casais. Ontem eu falei um pouco sobre essa questão da visão, da fé, da palavra, da declaração.
Declare as bênçãos do Senhor na sua vida. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Quem temerei? Queridos, a minha mente e a sua mente deve estar encharcada da palavra de Deus. A minha mente e a sua mente deve estar encharcada da palavra de Deus ao ponto de transbordar. Então alimente a sua mente. Lembre-se, você tem autoridade para destruir fortalezas mentais. Deus te deu essa autoridade para destruir fortalezas mentais com a verdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessa escravidão mental, desses padrões mentais negativos. Eu não posso, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo, eu não... Não. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Bom dia, Tedesco. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, a primeira coisa, qual é a minha verdadeira luta? A primeira coisa, entenda, a verdadeira batalha acontece na mente. A sua luta não é contra o vizinho, não é contra as pessoas que estão convivendo com você, a sua batalha é aqui, ó. Bom dia, Emílio. Segunda coisa, segundo ponto importante que precisamos entender qual é a minha verdadeira luta. Cuidado com os pensamentos que você alimenta. Cuidado com os pensamentos que você alimenta. Principalmente na crise, principalmente nos dias difíceis, principalmente na intensidade da guerra. Cuidado com os pensamentos que você alimenta. Olha que maravilhoso esse Provérbios, que é livro de sabedoria. Queridos, esses versículos que eu estou declarando para vocês e falando para vocês, eu tenho eles anotados. E eu leio eles todos os dias. Provérbios 23, versículo 7, só a parte A do versículo. Presta atenção. Porque como imagina sua alma, assim ele é. Como imagina sua alma, assim ele é. Como você imagina, assim é. Queridos, se você olhar para a dor, se você olhar para o sofrimento, se você olhar para a luta e imaginar isso mais intenso na sua mente, assim será. Alma é central das emoções. Como imagina minha alma, assim ela é. Às vezes você está olhando para uma luta e ela é muito menor do que você imagina. É aquela história, tudo que você foca, cresce. Tudo que você focar, vai crescer. Foque em Deus e veja o tamanho do seu Deus. Veja o tamanho da soberania de Deus. Veja o tamanho do poder de Deus. Cuidado com os pensamentos que você alimenta, sabe? Pensamentos, eles geram sentimentos. Sentimentos geram e moldam atitudes. Atitudes formam hábitos. E hábitos determinam destinos. Grave isso. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos moldam atitudes. Atitudes formam hábitos. E hábitos determinam destinos. Cuidado.
Fazer live para mim 6 horas da manhã todos os dias virou um hábito. Ler a palavra de Deus todo dia para mim virou um hábito. Falar do amor de Deus para as pessoas todos os dias virou um hábito. Amar o próximo para mim virou um hábito. Se compadecer do sofrimento do outro para mim virou um hábito. Caminhar junto com o outro virou para mim um hábito. Quais são os seus hábitos? Vão nascer aqui. Os seus hábitos vão nascer aqui. Eu vou repetir. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes. Atitudes geram hábitos e hábitos determinam destinos. O que você alimenta em sua mente, mais cedo ou mais tarde, vai tomar conta da sua vida. O que você alimentar na sua mente, nutrir na sua mente, vai controlar a sua vida. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, a minha depressão, a minha dor, o meu sofrimento, a minha diabetes, o meu câncer, não é seu. Você está alimentando isso. Não é seu. Você está vivendo esse momento, mas já declara saúde, já declara vitória, já muda os padrões mentais. Através da declaração do pensamento. Sabe, queridos, quer uma dica? Eu quero fazer dessa live hoje uma live muito prática. Coisas que eu faço, eu quero compartilhar com vocês. Eu estou falando isso porque eu faço, tá? E para mim gera resultado. Faça um diário espiritual. Faça um diário espiritual. Escreva, de repente, os pensamentos negativos que surgem. E para cada pensamento negativo, declare um versículo para ele. Faça um diário espiritual. Anote o seu sentimento negativo, e para cada sentimento negativo, declare um versículo. Por isso que a mente tem que estar encharcada com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. De repente vem um pensamento na sua mente dizendo assim, ninguém me ama. Ninguém me ama. Aí você lembra de Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. De repente vem na sua mente, nada dá certo para mim. Aí vem na sua mente, confronta Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe? Faça um diário espiritual. Estamos em guerra, queridos. Estamos em guerra. Ah, ninguém me ama. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Ah, nada dá certo para mim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí, Eliane. Metanoia, transformação da mente. Queridos, você precisa dar voz à verdade. Escolha pensar as coisas do alto. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não que são da terra. Cuidado com as coisas que você pensa. Eu vou repetir. Sentimentos. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes. Atitudes geram hábitos. Hábitos determinam destinos. A pergunta é, para onde você está indo com seus pensamentos? Faça um diário espiritual e declare verdades sobre a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Terceira questão que eu quero compartilhar com vocês. Só existe uma forma de renovar a mente. Só uma. Pela palavra de Deus.
Renove a sua mente pela palavra de Deus. Queridos, todo ano eu leio esse livro todo ano. Eu estou lendo agora, até marquei aqui, eu estou lendo agora Jó 23. A minha esposa, todo dia, ela copia a palavra. É que não dá para ver, depois eu vou mostrar para vocês na próxima live. Na estante aqui embaixo, tem um monte de caderno, onde eu copiei a palavra de Deus toda, desde Gênesis a Apocalipse. Quem está fazendo isso agora é minha esposa. Ela está copiando a palavra. Ela já terminou os evangelhos, terminou de copiar. Agora ela está escrevendo as cartas de Paulo, já está acabando, ela já está em Filipenses. A mente da minha esposa está encharcada da palavra de Deus. Queridos, só existe uma forma de vencer a batalha mental, ocupando a sua mente com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Que você sentou com o tempo, pegou a palavra de Deus e meditou. Leu ela. Eu quero ler uma palavra aqui para você que veio na minha mente agora, que é uma palavra muito conhecida. Deixa eu pegar aqui. Estamos caminhando, né, para o final. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 em diante. É um versículo muito conhecido de todos nós. Josué era um homem de guerra. Josué era auxiliar de Moisés. Josué era um homem de batalha, era um guerreiro. Ele não era só auxiliar de Moisés, mas ele protegia Moisés. E ele era sobrinho de Moisés. Josué não tem mais Moisés. Moisés estava morto. E Deus chama Josué e diz: o meu servo está morto. Mas olha o que ele diz para Josué, esse homem de batalha, esse homem de guerra, esse homem que ia assumir a posição de Moisés, que ia continuar levando os hebreus, aqueles homens e mulheres e crianças que saíram do Egito, estavam no deserto. Josué ia continuar levando esses homens, esse povo, para a terra prometida. Mas Deus disse para Josué o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de meditar no livro da lei, ou seja, na palavra de Deus, conforme meu servo Moisés ordenou. Não se desvie desse livro, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde que você quer que vá. O que Deus disse para Moisés é o seguinte, para Josué, desculpa, medita nesse livro. Quer vencer as batalhas? Quer ter sucesso por onde você for? Está aqui, O segredo está aqui. Essa é a nossa maior arma para destruir fortalezas mentais, para vencer a guerra na mente. Está aqui. Se você tem uma Bíblia, você tem a maior ferramenta que você precisa para enfrentar as batalhas da sua vida. Jesus venceu a batalha no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo através do quê? Da palavra. Quando Jesus saiu do seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto.
Lá no deserto ele foi atacado, porque deserto é lugar de batalha. Foi atacado na sua identidade, foi atacado no seu poder. Satanás virou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, olha a identidade sendo atacada. Se tu és o Filho de Deus, como está escrito na palavra, transforme essas pedras em pães. E Jesus disse: como está escrito, como está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer ver onde isso está escrito? Estamos falando de Jesus, Novo Testamento. Deixa eu só pegar o versículo. Vou abrir aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus declarou Deuteronômio para Satanás, quando Satanás disse para ele transformar pedra em pães. 8:3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, Jesus declarou as Escrituras para Satanás no meio da batalha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Percebe? Entendeu? Renove a sua mente pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Mente renovada é vida transformada. Eu vou repetir. Mente renovada é vida transformada. A mudança não começa fora, mas ela começa dentro. A renovação de mente é uma troca. Deixamos pensamentos nocivos, deixamos pensamentos velhos e colocamos novos pensamentos fundamentados nas Escrituras. Isso não é automático, isso é intencional. Tenha intenção, não vem de forma automática. Você criar hábito. Precisa criar hábito. Crie um plano semanal de versículo para memorizar, para meditar. Diante dos pensamentos ruins que vêm na sua mente, declare, está escrito. Está escrito. De repente vem na sua mente, estou com medo, e você declara, Deuteronômio 31:8, o Senhor é que vai adiante de ti. Reeduque os seus pensamentos. Amém? Reeduque os seus pensamentos. Paulo diz isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, seja isso que ocupe o seu pensamento. A pergunta é, queridos, o que está ocupando o seu pensamento? Medo, ansiedade, depressão, tristeza? Troca isso urgentemente. Declare a palavra de Deus na sua mente. Estamos em guerra, não esqueça disso. Declare. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Se precisar de ajuda, conte comigo. Tá bom? Por último, quarto ponto e último. Quarto ponto e último. Declare verdade em vez de mentira.
Não abra sua boca para falar mentiras sobre a sua vida, o que não é real. Declare verdades. Efésios capítulo 4, versículo 24. Revesti-vos de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revista-se desse novo homem. Ei, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ande como tal, viva como tal. Não aceite menos do que isso. Não. A nossa identidade está em Cristo. Nós precisamos se revestir disso todos os dias. Isso faz a palavra entrar na nossa mente, declarações proféticas, alinhamento entre a mente, o coração e a boca. Isso precisa estar alinhado, mente, coração e boca. Isso é um alinhamento profético, mente, coração e boca. Eu penso em Deus, declaro Deus no meu coração e vivo Deus através daquilo que eu falo para a minha vida. Amém? Precisa alinhar mente, coração e boca. Queridos, não basta crer, tem que declarar. Abra sua boca. Sou nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Sou mais que vencedor, Romanos 8,37. Olha quanta declaração. Você está falando isso para a sua mente. Declare em voz alta. Quando a sua mente estiver atacada, declare em voz alta. Use a boca como arma espiritual. 2 Coríntios 4,13 diz: eu creio, por isso eu falo. Eu criei, por isso falei. Queridos, entenda uma coisa. A vitória começa na mente e termina na cruz. A vitória começa na mente e termina na cruz. Na cruz de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, todas elas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Em todas essas coisas, eu mudo a minha mente e me torno um vencedor, por meio daquele que morreu na cruz por mim, pelo seu amor. A vitória começa na mente e termina na cruz. Queridos, não lutem com as armas desse mundo, não façam isso. A verdadeira guerra é invisível, é espiritual. E 99% dela, 100%, começa na mente. Deus quer te libertar de dentro para fora. Quando renovamos a nossa mente, verdadeiramente experimentamos a paz que excede todo entendimento e a liberdade que está na autoridade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero finalizar essa live de hoje lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Declare isso. Eu vou ler o versículo normal, depois a gente vai declarar na primeira pessoa. Amém? Destruímos argumentos mentais e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Querido, Paulo era demais. A experiência que esse homem viveu com Deus. Vamos falar isso na primeira pessoa. Eu destruo argumentos mentais e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento que eu tenho de Deus. E eu levo cativo todo o meu pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ore todos os dias, querido, dizendo: Senhor, toma controle da minha mente. Toma controle da minha mente. Que cada pensamento meu seja cativo à obediência a Cristo. Ore de manhã, acordou, já fala: Senhor, toma conta da minha mente. Que todo o meu pensamento esteja cativo à obediência de Cristo.
Amém? Qual é a minha verdadeira luta? Aqui, ó. Estamos em guerra. Todos os dias. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes. Atitudes geram hábitos. Hábitos determinam destinos. A pergunta é: qual é o seu destino? Para onde você está indo? Pense nisso. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ser ministrada hoje nessa live. Que essa palavra seja uma palavra de renovo, de reestrutura, realinhamento da mente, o coração e a sua boca, para que você possa viver uma vida plena, mais intensa em Cristo. Cuide da sua mente. De tudo que você tem, a sua mente é o mais importante. Ela é a fonte. Por isso ela precisa ser abastecida pelos padrões mentais do céu. Pelos padrões mentais do céu. Vamos orar para finalizar a nossa live de hoje? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos, Senhor, na Tua presença nesta hora. Obrigado, Senhor, por nos despertar nessa manhã e nos trazer diante de Ti para ouvir a Tua palavra. Não estamos aqui por vontade própria, não. Foi Teu Espírito Santo que nos trouxe aqui. Por isso, Pai, somos gratos por esse novo dia, por essa nova manhã. Que possamos iniciar o nosso dia hoje com a nossa mente cativo à Tua palavra. Senhor, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração. Que possamos, Senhor, neste novo dia, viver plenamente a Tua vontade estabelecida sobre a nossa vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Estamos em guerra, sim, é verdade. Existem lutas diárias e hoje não será diferente. Teremos as nossas batalhas. Estamos em guerra. Mas através da Tua palavra, através dos padrões mentais que o Senhor estabelece em nossa mente, venceremos mais um dia para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Pai, tira de nós todo pensamento contrário, toda voz contrária, todo sentimento contrário àquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Senhor, acordamos. Isso é sinal que a história que o Senhor tem conosco ainda não acabou. Acordamos, isso é sinal que os Teus planos e propósitos continuam de pé. Acordamos, por isso agradecemos, Senhor. Acordamos porque o Senhor não desistiu de nós, apesar de nós, da nossa teimosia, apesar, Senhor, das nossas emoções que às vezes se abalam, a nossa incredulidade que às vezes surge, mas o Senhor continua nos amando. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, não quero mais pensar naquilo que me afasta da Tua presença. Não quero mais pensar naquilo que destrói meus sentimentos. Pelo contrário, eu quero que a minha mente esteja focada no céu, nas coisas do alto, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. Eu sei que em Cristo, Teu Filho amado, eu sou mais do que vencedor. Por isso, Pai, eu te peço, visita agora cada um que está online aqui comigo. Visita a mente, o coração e tira, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. E enche, Senhor, os Teus filhos de paz, de pensamentos que geram vida, pensamentos que moldam destinos, pensamentos que acessam propósitos e que eles possam viver plenamente no centro da Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Que eles possam ter um dia hoje extraordinário, cheio da Tua presença,
fazendo coisas que agradam o teu coração. Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa os negócios dessa família, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles sejam extremamente abençoados, cheios da tua presença. Senhor, não admitimos mais vozes e pensamentos contrários, porque a nossa mente, o nosso foco está no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Pai, estenda a tua boa mão e abençoa o teu povo, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser abençoados, transformados pela tua palavra. Não tem a ver comigo, não tem a ver com eles, tem a ver com o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus. Senhor, que seja um dia transformador para a nossa mente, para o nosso coração, para as nossas atitudes, e vamos caminhar para o destino que o Senhor já preparou para cada um de nós. Obrigado, Pai, é no teu nome que eu oro, é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Receba essa oração, receba essa palavra, tá bom? Que o Senhor venha te abençoar cada dia mais. Que você tenha hoje um dia extraordinário na presença de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Se quiser, tira um print da tela, compartilha no seu Instagram, me marque para a gente divulgar essas lives. O único objetivo desse canal é propagar a palavra de Deus todos os dias, de domingo a domingo, Deus assim querendo. Então me ajude com isso, seja um missionário digital, tá bom? Compartilhe as lives, compartilhe com as pessoas. Essas lives sempre ficam gravadas. Se você olhar o canal aí, está recheado de lives. Também tem as ministrações que eu prego na igreja. Está tudo aí nesse canal. Então, entre. Se você é novo aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho. A partir do mês que vem a gente vai ter novidade aí no canal. Já estou terminando de preparar, tá bom? Essa novidade vai chegar primeiro para vocês, para depois para as outras pessoas. Eu vou priorizar vocês que estão aí primeiro, tá bom? Então, tem coisa nova chegando aí, tá bom, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês. Cuide da sua mente. É o que você tem mais de precioso, é a sua mente. Estamos em guerra todos os dias, mas somos já vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. E se amanhã for da vontade de Deus, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais uma live, mais um momento na presença de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus hoje. Não deixe de meditar nas Escrituras. Siga em frente, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amo vocês em Cristo e eu tenho certeza que você viverá hoje o melhor dia da sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fica com Deus.